Meu nome é Jace. Tenho 80 anos. E toda noite, antes de apagar a luz, eu faço um movimento. Um único movimento simples, repetido com calma por alguns minutos, que aprendi aos 18 anos, observando minha avó Guaraciaba. Não é yoga, não é alongamento elaborado, não exige tapete, roupa especial, nem espaço no chão. É feito dentro da própria cama, deitado exatamente onde você vai dormir em seguida. E esse movimento, feito toda noite por décadas, é uma das razões pelas quais acordo de manhã sem aquela rigidez que tanta gente descreve como normal depois dos 70 anos. Sem o joelho que trava nos primeiros passos, sem a cãibra que acorda no meio da madrugada, sem o corpo pesado que leva tempo demais para entrar no ritmo. Hoje eu vou te ensinar esse movimento, exatamente como minha avó fazia, com o que a ciência do sono e da recuperação muscular diz sobre por que ele funciona. Deixa eu te perguntar, como são as suas noites? Você deita, fecha os olhos e as pernas ficam inquietas. Tem aquela sensação de formigamento, de desconforto que não some, de músculos que parecem não conseguir relaxar completamente. Ou talvez você dorme, mas acorda no meio da noite com uma cãibra. Ou acorda de manhã com a sensação de que as pernas trabalharam a noite toda em vez de descansar. Pesadas, rígidas, cansadas antes do dia começar. Essas experiências são mais comuns do que parecem depois dos 65 anos. E têm causas específicas que o movimento noturno pode endereçar diretamente. Durante o dia, os músculos das pernas acumulam resíduos metabólicos, ácido lático e outras substâncias produzidas pelo trabalho muscular. Normalmente, a circulação remove esses resíduos continuamente. Mas com a redução natural da circulação periférica que acompanha o envelhecimento, parte desses resíduos fica acumulada nos tecidos ao fim do dia. É isso que causa a sensação de pernas pesadas, de inquietação, de desconforto noturno. Além disso, os músculos das panturrilhas tendem a ficar em estado de leve tensão crônica em pessoas que passam o dia sentadas ou que têm desequilíbrios eletrolíticos. E essa tensão, quando não é liberada antes do sono, pode se converter em cãibra no meio da noite. O movimento que Guaraciaba fazia atacava os dois problemas ao mesmo tempo. Minha avó aprendeu esse movimento com a sua própria mãe, que aprendeu com a dela. Na aldeia chamavam simplesmente de o espreguiçar das pernas, porque parecia de fora exatamente isso, mas era muito mais do que uma espreguiçada. Eu me lembro de entrar no quarto dela tarde da noite, quando era adolescente e ainda não dormia bem. Ela estava deitada, as coberturas até a cintura, e as pernas se moviam devagar, um ritmo suave, quase hipnótico. Quando eu perguntei o que era aquilo, ela disse: "Jaci, estou despedindo o dia das minhas pernas. Se você não despede o dia, ele fica com você a noite toda." Despedir o dia das pernas. Eu levei isso comigo. E depois entendi, com a linguagem da fisiologia, o que ela estava fazendo com tanta precisão intuitiva. O movimento é a flexão e extensão alternada dos pés, o que os fisioterapeutas chamam de exercício de bomba de panturrilha, ou calf pump. Deitado de costas, pernas estendidas e relaxadas, você dobra os pés em direção ao rosto, puxando os dedos para cima, contraindo a panturrilha, segura por 2 segundos e depois aponta os pés para baixo, esticando o tornozelo, alongando a panturrilha, segura por 2 segundos. Alterna esse movimento ritmicamente, uma perna de cada vez ou as duas juntas, por 2 a 3 minutos. Esse movimento simples cria uma ação de bomba nos músculos da panturrilha, que são literalmente o segundo coração do corpo humano. As panturrilhas têm a função de bombear o sangue venoso das pernas de volta para o coração contra a gravidade.
Quando você contrai e relaxa a panturrilha ritmicamente, você ativa essa bomba, drenando os resíduos metabólicos acumulados durante o dia, reduzindo o inchaço ao redor das articulações dos tornozelos e joelhos e melhorando a circulação de retorno nas pernas. O resultado imediato: as pernas ficam mais leves. A sensação de inquietação diminui. A tensão muscular que poderia se converter em cãibra se dissipa, e o corpo entra em sono com as pernas mais relaxadas e drenadas do que estariam sem o movimento. Além da bomba de panturrilha, Guaraciaba fazia 2 movimentos complementares que completavam o ritual noturno. O segundo movimento eram os círculos de tornozelo. Ainda deitada, ela girava cada tornozelo lentamente, 10 círculos para um lado, 10 para o outro, cada perna. Esse movimento mobiliza a articulação do tornozelo, distribui o líquido sinovial e estimula os proprioceptores plantares que ficam dormentes depois de horas de inatividade. É especialmente importante para pessoas que ficam muito tempo sentadas. O tornozelo fica rígido e essa rigidez se propaga para o joelho e para o quadril. O terceiro movimento era o que ela chamava de puxar a folha, uma metáfora para puxar os dedos do pé em direção ao rosto e segurar por 20 a 30 segundos cada lado. É o alongamento clássico da panturrilha na posição deitada. Ele alonga o músculo gastrocnêmio e o tendão de Aquiles, os 2 tecidos que, quando encurtados, aumentam o risco de cãibra noturna e de rigidez matinal no tornozelo e no joelho. Algumas pessoas que me acompanham aqui me pediram uma forma de ter todos esses rituais reunidos: os movimentos, os caldos, as plantas, os cuidados da manhã e da noite. Por isso reuni tudo num guia chamado Sabedoria Ancestral, Rituais Naturais para Envelhecer com Força e Equilíbrio. Se quiser ter esses ensinamentos sempre à mão, o link está aqui na descrição. Mas agora deixa eu te contar o que acontece no corpo durante a noite e por que esses 3 minutos antes de dormir valem horas de recuperação. A ciência do sono e da recuperação muscular confirma cada um dos 3 movimentos com evidências sólidas. O exercício de bomba de panturrilha noturno é prescrito por angiologistas e fisioterapeutas para pacientes com insuficiência venosa, trombose venosa profunda e síndrome das pernas inquietas, exatamente porque ativa o retorno venoso e drena os resíduos metabólicos das pernas antes do repouso prolongado. Em adultos mais velhos, estudos mostram que 10 minutos de exercícios de bomba de panturrilha antes de dormir reduzem significativamente o inchaço matinal nas pernas e a frequência de cãibras noturnas. A mobilização do tornozelo melhora a circulação sinovial local e mantém a propriocepção, essencial para o equilíbrio mesmo durante as horas em que os pés não estão no chão. E o alongamento da panturrilha antes do sono está documentado como uma das intervenções mais eficazes para a prevenção de cãibras noturnas em idosos, mais eficaz segundo alguns estudos do que a suplementação de magnésio isolada. Guaraciaba não tinha acesso a esses estudos, mas tinha décadas de observação do próprio corpo. E o que ela descobriu por intuição, a ciência confirmou com equipamentos e metodologia. O caminho prático para começar hoje à noite. Primeira coisa, deitado na cama, antes de apagar a luz, comece a bomba de panturrilha. Puxe os dedos do pé em direção ao rosto. 2 segundos, aponte para baixo 2 segundos. Alterne ritmicamente por 2 minutos. As 2 pernas juntas ou uma de cada vez, como preferir. Segunda coisa, após a bomba de panturrilha, faça 10 círculos de tornozelo para cada lado, cada perna, devagar, com movimentos amplos. Esse passo leva menos de 1 minuto. Terceira coisa, para finalizar, puxe os dedos do pé em direção ao rosto com a mão ou com uma faixa. Segure por 20 a 30 segundos cada perna. Respire fundo durante o alongamento. Esse é o momento de liberação completa.
a despedida do dia das suas pernas. Quarta coisa, ao terminar, se possível, coloque um travesseiro firme sob os tornozelos antes de dormir, elevando levemente os pés. Essa posição usa a gravidade para continuar drenando as pernas durante toda a noite, potencializando o que os 3 movimentos iniciaram. Quinta coisa, combine o ritual noturno com hidratação adequada ao longo do dia, 6 a 8 copos de água, e com a ingestão de magnésio em alimentos como sementes de abóbora, castanhas e folhas verdes escuras. A hidratação e o magnésio são os complementos nutricionais que tornam o movimento noturno ainda mais eficaz. Todo o ritual leva entre 5 e 8 minutos. É o investimento mais barato que existe em noites tranquilas e manhãs sem rigidez. Guaraciaba nunca faltou com esse ritual. Nos dias de cansaço extremo ela fazia menos, talvez só a bomba de panturrilha 2 minutos. Mas nunca dormia sem despedir o dia das pernas. Ela dizia que as pernas carregavam a gente o dia todo sem pedir nada em troca, e que a menor gentileza que a gente poderia fazer por elas era, no fim do dia, dizer obrigada do jeito que elas entendiam, com movimento, com calor, com atenção. As pernas carregam você o dia todo sem pedir nada em troca. E a gentileza de alguns minutos antes do sono é o que faz elas quererem continuar carregando você por muito mais tempo. Eu sou Jaci, e foi um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Me conta nos comentários, você tem dificuldade para relaxar as pernas antes de dormir? Sente inquietação, formigamento ou cãibras à noite? Me conta, porque quando a gente nomeia o que sente, o cuidado começa. E se você conhece alguém que acorda toda noite com cãibra e já perdeu as esperanças, compartilhe esse vídeo. 3 minutos antes de dormir podem mudar completamente a qualidade do sono dessa pessoa. Se inscreve no canal para receber toda semana um novo ensinamento da floresta. Cuide das suas pernas antes de dormir, despeda o dia com gratidão. E até a próxima!